Veja neste vídeo como Santo Tomás provará que Deus é totalmente simples. É muito importante que fique muito claro para nós que Deus é totalmente simples, para que não hajam dúvidas a respeito do fato de Deus ser o Criador de todas as coisas. Santo Tomás provará que Deus é totalmente simples, apresentando 5 provas diferentes e respondendo a 2 dificuldades feitas a respeito desse assunto. A primeira prova é a mais simples de todas, pois é um resumo de tudo que já vimos nos artigos anteriores desta questão 3. Portanto, se vocês não estiverem acompanhando os vídeos da Suma artigo por artigo, vai ficar difícil vocês compreenderem o vídeo de hoje. Na primeira prova, Santo Tomás diz que como Deus não é um ser composto, não possui partes quantitativas, pois não é um corpo, não é composto de matéria e forma, não tem a natureza e o supósito diferentes, não é diferente a sua essência do seu ser, não é composto de gênero e diferenças, nem sujeito e acidentes, portanto podemos observar que Deus não é de modo algum um ser composto, logo Deus é totalmente simples. Quando Santo Tomás diz que Deus não tem partes quantitativas porque não é um corpo, ele quer dizer que Deus não possui acidentes, qualidades como altura, cor e etc. Isso acontece porque Deus não possui matéria e os acidentes, qualidades precisam de uma matéria para poderem existir. Também, como já vimos nos artigos anteriores desta questão, Deus não possui matéria e forma, pois é forma pura, consequentemente o supósito e a natureza em Deus são iguais, assim como o seu ser e a sua essência, e como vimos no artigo 5 desta questão, Deus não possui gênero e diferenças, pois além de não possuir gênero, Deus também não é espécie, e como vimos no artigo anterior, Deus não possui acidentes, também não pode ser sujeito, pois o sujeito recebe uma forma. Logo, possui uma potencialidade, o que não pode existir em Deus, pois Deus é ato puro, logo Deus só pode ser totalmente simples. A segunda prova é bem mais complicada do que a primeira, somente se você não tiver entendido os conceitos de matéria e forma. Se você souber esses conceitos, ela se tornará bem simples de entender. Santo Tomás diz que todo ser composto é posterior aos seus componentes e dependente deles. Mas como Deus é o primeiro ente, logo Deus é totalmente simples. Todo ser composto é formado de matéria e forma e só poderá existir no nosso mundo se a matéria receber uma forma. Por exemplo, o ser humano só poderá existir neste mundo se a sua alma, que é a matéria do homem, receber um corpo humano, que é a forma. E é somente a partir daí que uma pessoa passa a existir no nosso mundo. Por isso que Santo Tomás diz que o ser composto vem depois de seus componentes e é dependente deles, pois é a partir de seus componentes que ele passa a existir e justamente por isso que o ser composto é dependente deles. Mas como Deus é o primeiro ente, como já foi demonstrado na questão 2, artigo 3, Deus é ato puro, não possui potencialidade, ou seja, não possui matéria, é forma pura, e como um ser composto possui matéria e forma, logo chegamos à conclusão de que Deus é totalmente simples. A terceira prova é bem tranquila de entender, porque na argumentação desta prova é usada a relação de causa e efeito, que é bem fácil de compreendermos. Santo Tomás diz que todo ser composto tem uma causa, assim as coisas que por si são diversas não conformam uma unidade, a não ser por uma causa que as unifique. Ora, Deus não tem causa, sendo a primeira causa eficiente, logo Deus é totalmente simples. O que Santo Tomás quer dizer nesta terceira prova é que o ser composto em si mesmo não pode constituir unidade, ou seja, ele sozinho por conta própria não pode vir a existir tendo uma matéria e uma forma unidas por ele mesmo, mas só pode vir a existir em sua unidade de matéria e forma se for causado por um outro ser, por uma causa eficiente que faça o ser composto existir. Como Deus não possui causa, conforme provado na questão 2, artigo 3, e ele é a causa eficiente, a causa primeira de todas as coisas, logo podemos concluir que Deus seja totalmente simples. A quarta prova é ainda mais fácil do que a terceira. Ela é mais fácil porque a sua argumentação utiliza a relação de ato e potência que nós já vimos algumas vezes na Suma. Santo Tomás diz que em todo ser composto existe potência e ato, o que não há em Deus, logo Deus é totalmente simples. Já foi provado na questão 2, artigo 3, que Deus é ato puro e, portanto, não possui potência. Como todo ser composto é constituído de ato e potência e Deus não, logo podemos concluir que Deus seja totalmente simples. A quinta e última prova é muito fácil de entender, porque a argumentação desta quinta prova
parte da relação entre as partes do ser composto com relação ao todo e compara com Deus. Pode parecer bem complicado e difícil, mas na verdade é bem simples, como iremos ver agora. Santo Tomás diz que todo ser composto possui algo que não coincide com qualquer de suas partes. Isto é claríssimo nas totalidades formadas de partes diferentes. Por exemplo, parte nenhuma do homem é idêntica ao homem, e nenhuma parte do pé é idêntica ao pé. Por outro lado, nas totalidades de partes iguais, embora algo que se diz do todo se diga da parte, por exemplo, uma parte do ar é ar, uma parte da água é água, idêntica à água. No entanto, algo pode ser dito do todo que não é igual a alguma das partes. Assim, se toda a água num recipiente mede 99 centímetros de comprimento, não se segue que cada parte de água também tenha a mesma medida. Portanto, em todo ser composto existe algo que com ele não se identifica. Também pode ser dito algo de uma qualidade característica do ser composto que não é própria desta qualidade característica, mesmo não existindo diferença alguma na própria característica em si mesma. Por exemplo, num cavalo branco, não existe nada de diferente na cor branca em si, mas o restante do cavalo branco, todas as outras partes do cavalo, são diferentes da cor branca presente no cavalo, como por exemplo as patas, boca e etc. Mas como Deus é forma pura, seu ser é o mesmo que sua forma ou essência. De maneira alguma Deus pode ser um ser composto. Segundo Santo Hilário, Deus que é poder, não comporta fraquezas, sendo luz, não admite obscuridade. Ficou confuso? Calma que vou explicar o que foi dito. Se pegarmos o nosso pé, por exemplo, veremos que o dedo não é idêntico ao pé como um todo. Da mesma forma, com relação a todas as demais partes do nosso corpo, se comparadas com o corpo inteiro. Por isso que somos seres compostos de partes diferentes. Mas existem seres compostos de partes iguais, como por exemplo o ar, a água. Neste caso, se eu pegar 10 ml de água de uma garrafa de 1 litro, essa parte de 10 ml de água vai ser idêntica a toda a água da garrafa. Mas mesmo nos casos de seres compostos de partes iguais, ainda assim há alguma parte deles que não é idêntica com o todo, como Santo Tomás mostrou, dizendo que se toda a água dentro de um recipiente possui 99 centímetros de comprimento, isso não quer dizer que todas as partes desta mesma água tenham o mesmo comprimento, pois eu posso medir apenas uma parte dessa água no recipiente e a medida com certeza será menor do que 99 centímetros. Agora, nos seres compostos existem características, ou seja, acidentes, que são formas que conferem algum ato ao ser composto. Nos acidentes em si, não há diferenças, como por exemplo na cor branca. Não há nada que seja diferente nela, mas há diferença se pegarmos a cor branca presente no cavalo e a compararmos com o todo do cavalo. Desse modo, Santo Tomás prova que em todo ser composto há sempre algo que seja diferente do todo daquele ser. A partir daí, Santo Tomás conclui que como Deus é forma pura, seu ser é igual à sua essência, não há nenhuma diferença entre as partes e o todo em Deus, logo necessariamente Deus é totalmente simples. Você pode se perguntar, mas por que Santo Tomás foi usar essa argumentação? Bom, com esta argumentação, Santo Tomás quis provar que em Deus não há nenhuma parte que seja menos importante do que as outras, ou seja, não há nenhuma imperfeição em Deus. Agora nos resta ver como Santo Tomás respondeu às duas dificuldades sobre esse assunto, sendo que a primeira dificuldade é bem fácil de entender e responder. É bem fácil de entender essa dificuldade porque a sua argumentação se autoexplica, e também acaba sendo fácil de responder, pois Santo Tomás já respondeu a uma dificuldade semelhante a essa na questão 2. Na primeira dificuldade é dito que todas as coisas que provêm de Deus o imitam como todos os entes e todas as coisas boas vêm de Deus, que é o primeiro ente, uma vez que todas essas coisas que existem não são totalmente simples, logo, Deus também não é totalmente simples. Santo Tomás responde que o que procede de Deus se assemelha a Deus como os efeitos da causa primeira a ela se assemelham. É próprio do ser causado ser composto de alguma maneira, porque pelo menos seu ser é diferente de sua essência, uma vez que a sua forma necessita de uma matéria para poder existir, mas como em Deus não há nenhuma matéria, pois Deus é forma pura, logo, Deus é totalmente simples. A segunda dificuldade é bem mais difícil do que a primeira, porque para entendê-la precisamos dar uma olhada na resposta à primeira dificuldade do artigo 2 da questão 4.
Na segunda dificuldade é dito que tudo que é melhor, bom em grau máximo, é atribuído a Deus. Como com relação a nós, os seres compostos são melhores do que os simples, assim como os corpos mistos com relação aos elementos e os elementos com relação às suas partes. Portanto, Deus não é totalmente simples. O que esta segunda dificuldade está querendo dizer é que, como nas coisas existentes materiais, as coisas compostas são melhores, ou seja, mais perfeitas do que as simples, e como tudo aquilo que é bom em grau máximo é atribuído a Deus, logo, poderíamos concluir que Deus não é totalmente simples. Pela argumentação desta dificuldade, fica parecendo que quanto mais complexo é o ser, mais perfeito ele é. E agora, como responder? Santo Tomás responde dizendo que para nós os compostos são melhores do que os simples, porque a perfeição da bondade da criatura não se encontra em um único ser simples, mas em muitos, ao passo que a perfeição da bondade divina se encontra em um único simples, como será visto na questão 4, artigo 2, solução à primeira dificuldade. Aqui, nesta resposta, Santo Tomás quer dizer que, por exemplo, o organismo humano como um todo é mais perfeito que apenas um órgão isolado, que é mais perfeito que apenas as partes que compõem determinado órgão no nosso corpo. Ou seja, o organismo humano é mais completo do que somente um órgão isolado, e um órgão isolado é mais completo do que apenas uma de suas partes. Por isso que ele diz que a perfeição dos seres compostos está não em um único ser, mas em muitos. Mas o mesmo não ocorre com Deus, pois toda a perfeição de Deus está em si mesmo, uma vez que, como veremos na resposta à primeira dificuldade da questão 4, artigo 2, todas as perfeições de todas as criaturas já pré-existiam em Deus. Para que você possa entender melhor, vamos tomar como exemplo um hexágono. Se aumentarmos a quantidade de lados para 12, para 20, para 1000, para infinitos lados, veremos que quanto maior o número de lados de um polígono, mais ele se aproxima da forma de uma circunferência. Ou seja, podemos pensar que há em uma circunferência infinitos lados de um polígono, ou seja, na circunferência, os muitos lados de um polígono são levados à perfeição na unidade da circunferência, que por analogia podemos dizer o mesmo a respeito da relação entre as criaturas e Deus. Todas as perfeições dos seres compostos estão pré-existentes em Deus, assim como os infinitos lados estão em uma circunferência. Portanto, em Deus, a perfeição se encontra em um único ser simples, que é o próprio Deus. Logo, Deus é totalmente simples. Agora preste atenção. É muito importante que você faça isso antes de assistir os próximos vídeos da Suma. É importantíssimo que você veja os vídeos anteriores da Suma Teológica em ordem da questão 2, artigo 1 em diante, para poder entender os outros artigos das outras questões da Suma Teológica, pois essa parte da Suma segue uma ordem lógica que vai da questão 3 e todos os seus artigos até a questão 11 completa. Por isso, não deixe acumular, assista todos os vídeos anteriores até este para poderem entender o que será dito em vídeos futuros e nesse também. Por hoje é só, espero que tenham entendido e gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Até a próxima!